Imagine ser traído por sua própria família, vendido como escravo e preso por um crime que não cometeu, apenas para se tornar a esperança de uma nação inteira. José era um jovem sonhador que enfrentou o pior da traição e da injustiça, mas transformou sua dor em um propósito que salvou milhões. Prepare-se para uma jornada cheia de reviravoltas que vai te emocionar e te fazer refletir sobre o poder do perdão e da fé. O que você faria no lugar de José? Fique e descubra. José nasceu em Canaã, filho de Jacó e Raquel, em uma família grande e cheia de rivalidades. Ele era o favorito do pai, um menino de olhos brilhantes e coração puro. Jacó deu a José uma túnica colorida, um presente especial que simbolizava seu amor, mas que para os irmãos era um lembrete constante de sua preferência. José tinha sonhos que pareciam proféticos. Em um deles, viu espigas de trigo se curvando diante dele. Em outro, viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para ele. Ele contou esses sonhos com entusiasmo ingênuo para os irmãos que já o viam como arrogante. Isso só aumentou o ódio deles, que cresciam em ciúmes a cada dia. José passava seus dias ajudando o rebanho, mas os irmãos o viam como uma ameaça à sua posição na família. Um dia, quando José tinha 17 anos, Jacó o enviou para ver os irmãos que pastoreavam o rebanho longe de casa. Eles estavam nas colinas verdes de Dotã, onde o vento carregava o cheiro de grama e ovelhas. José caminhou com sua túnica colorida brilhando ao sol, e os irmãos o avistaram de longe. Vamos matá-lo e dizer que uma fera o devorou, disse Judá, um dos irmãos. Rúben, o mais velho, tentou protegê-lo, sugerindo jogá-lo em um poço seco com a intenção de resgatá-lo depois, quando ninguém estivesse olhando. Os irmãos o cercaram como lobos famintos, arrancaram sua túnica e o jogaram no poço escuro e seco. José gritava por socorro, suas vozes ecoando nas paredes de pedra, mas eles ignoraram seus pedidos, sentados ao redor, comendo pão e rindo, como se nada importasse. Enquanto isso, uma caravana de mercadores ismaelitas passou por ali, carregando especiarias e tecidos. Judá teve uma ideia. Vamos vendê-lo, assim não teremos sangue em nossas mãos. Eles negociaram com os mercadores e venderam José por 20 moedas de prata, um preço baixo para uma vida tão valiosa. José foi levado em uma carroça sacolejante, suas mãos amarradas e lágrimas escorrendo, enquanto Canaã desaparecia atrás das dunas do deserto. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante da guarda do faraó. Ele era um homem severo, mas justo. José trabalhou duro, carregando água, limpando estábulos e organizando a casa. Sua honestidade e habilidade impressionaram Potifar, que o colocou como administrador de sua casa. José geria os servos, supervisionava as colheitas e fazia a casa prosperar. Mas a esposa de Potifar, uma mulher de beleza deslumbrante e coração invejoso, tentou seduzi-lo. José recusou, firme. Não trairei meu mestre nem meu Deus. Ela, furiosa, o acusou de assédio, rasgando suas roupas e gritando por ajuda. Potifar acreditou nela e mandou José para a prisão, uma masmorra úmida onde o cheiro de mofo impregnava o ar. Na prisão, José enfrentou anos de escuridão, mas não perdeu a fé. Ele conheceu 2 prisioneiros, um copeiro e um padeiro do faraó, que tiveram sonhos estranhos. José interpretou os sonhos com precisão. O copeiro viu uma videira com 3 ramos que floresceram e ele espremeu uvas para o faraó. José disse: "Você será libertado em 3 dias e restaurado ao seu cargo." O padeiro viu 3 cestos de pão sendo comidos por aves, e José previu sua execução em 3 dias. Tudo aconteceu como ele disse. José pediu ao copeiro: "Quando você for livre, lembre-se de mim e fale de mim ao faraó." Mas o copeiro o esqueceu, e José permaneceu na prisão por mais 2 anos, vivendo entre ratos e correntes, enquanto a esperança parecia desvanecer. Então o faraó teve sonhos que ninguém conseguia explicar. Ele viu 7 vacas gordas e brilhantes pastando às margens do Nilo, sendo devoradas por 7 vacas magras e feias, e depois viu 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas e queimadas pelos ventos do deserto. O copeiro finalmente lembrou de José, e o faraó o mandou chamar. José foi tirado da prisão, barbeado e vestido com roupas limpas, suas mãos ainda tremendo de tanto tempo acorrentado. Ele ficou diante do faraó, um homem imponente sentado em um trono de ouro, e explicou: "Os sonhos são um aviso.
7 anos de fartura virão, seguidos por 7 anos de fome severa. Você deve armazenar comida nos anos bons para sobreviver aos anos ruins. O faraó ficou impressionado e disse: não há ninguém mais sábio que você. José, então, com 30 anos, foi nomeado governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra, recebendo um anel de autoridade e um carro para percorrer as terras. Durante os 7 anos de fartura, José organizou o armazenamento de grãos, construindo celeiros imensos por todo o Egito. Ele supervisionava os trabalhadores, contava os sacos de trigo e garantia que nada se perdesse. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado, mas outras terras sofriam. Canaã, a terra de sua família, também foi atingida. Os irmãos de José ouviram que havia comida no Egito e viajaram para lá, sem saber que o governador era José. Eles se ajoelharam diante dele pedindo grãos, e José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os testou para ver se haviam mudado, mandando que trouxessem seu irmão caçula, Benjamim. Quando voltaram com Benjamim, José sentiu um nó na garganta. Ele os convidou para um banquete e colocou uma taça de prata no saco de Benjamim, acusando-o de roubo. Os irmãos imploraram por misericórdia, e José não aguentou mais. Ele mandou todos saírem da sala, menos os irmãos, e revelou sua identidade. Sou José, vosso irmão que vocês venderam. Os irmãos ficaram apavorados, suas faces pálidas e mãos trêmulas. José os abraçou chorando. Não tenham medo, Deus me enviou aqui para salvar vidas. Ele contou como sua dor havia sido parte de um plano maior para preservar a família e muitas outras vidas. Ele trouxe toda a família de Jacó para o Egito, dando a eles terras férteis na região de Gósen e suprimentos para sobreviver à fome. Jacó chegou fraco, mas feliz, e viveu ali até morrer anos depois. Os irmãos temeram a vingança de José após a morte de Jacó, mas ele os tranquilizou com lágrimas nos olhos. Não temam, pois perdoo vocês, pois Deus transformou o mal em bem. José viveu até os 110 anos, governando com sabedoria e cuidando de sua família. Ele morreu em paz, deixando um legado de fé e perdão que ecoa até hoje. Imagine isso. Em uma pequena cidade, uma jovem enfrentou a traição de amigos que a abandonaram em um momento de crise. Mas, inspirada por José, decidiu perdoá-los e organizar uma reunião que reuniu todos em harmonia, transformando lágrimas em risos. José nos ensina que cada ferida pode ser o começo de uma vitória épica. Então, que tal compartilhar sua própria batalha nos comentários? Conte-nos como você transformou uma traição em algo poderoso. Sua história pode acender uma luz para alguém perdido. Inscreva-se no Histórias e Lições para a Vida. Curta e junte-se a essa aventura de esperança. Vamos construir algo incrível juntos.